Estamos dando início ao primeiro programa da Confraria Neófitos da Cozinha, Sabor Ajures, na revista eletrônica que nos fez esse honroso convite. Aqueles que não me conhecem, eu sou José Antônio da Altoé César e vou auxiliar a colega Gladys de Fátima, que é a chefe que hoje vai produzir o prato. Pensamos, e o prato que vamos fazer hoje é um arroz thai, que é feito com camarões grelhados, com temperos da cozinha tailandesa, com arroz thai, jasmim e com um abacaxi bem doce misturado com uma pimenta bem ardida. Então nós estamos com tudo meio pronto aqui. Vamos começar. Bom, para começarmos a fazer o nosso prato, nós vamos começar com o camarão, que já foi devidamente limpo por mim e o Daltoé, e agora está aqui escorrendo bem a água. Depois disso, para esse prato, é preciso que o camarão esteja seco. Então, o que eu costumo fazer é usar um pano de prato bem limpo. Então, vamos secar o camarão. Bem limpinho, né, Gladys? Bem limpo, tirado aquela corrente preta que tem atrás aqui, ó. Nós fizemos um por um esse processo. Colocado o camarão no pano de prato, tá? Dá uma passadinha assim para deixar ele bem sequinho. Isso porque se nós não fizermos isso, o processo vai ser, em vez dele grelhar, quando a gente passar na frigideira, ele vai ficar cozido. Exato. Ele vai ficar cozido na água, tá? É essa a razão. Então, ó, terminamos, tá? O camarão tá todo sequinho. Aproveitando a oportunidade, vamos mostrar para vocês essa tesoura aqui, que é de cortar tempero, tá? Depois nós vamos usar aqui para mostrar para vocês para cortar a menta, que vai, às vezes facilita, a hortelã nesse caso, facilita a nossa vida, né? Bom, então, camarão pronto, tá? Agora, deixa eu dizer para vocês também que nós estamos cozinhando as cenouras, as cenouras pequenininhas que vão nesse prato. E nós vamos mostrar e ensinar para vocês o que é o processo de branqueamento dos legumes, tá? Então ela está cozinhando, daqui a pouquinho nós tiramos e vamos à pia para complementar. Bom, agora nós vamos para a parte de cortar os temperos. O Daltoé vai fazer o corte do alho poró, tá? E para chegar até aqui a gente tira toda a parte das folhas, só fica com o talo, tá? Então ele tá fazendo um corte bem fininho, vocês podem ver que é uma faca grande, uma faca bem boa para fazer isso. Vai deixar o alho poró cortadinho, bem fininho, e nós vamos colocar numa vasilha para ter ele à mão para quando nós formos executar o prato. Comigo eu tenho a cebola que nós vamos utilizar, tá? Ela está cortada dessa forma aqui, porque foi a forma que eu aprendi, para se evitar que ela nos faça chorar. A parte ardida da cebola está concentrada aqui, tá? Então nunca se deve cortar fora de início. Nesse caso, nós vamos fazer não picadinho de cebola, nós vamos fazer um corte em meia lua. Para essa quantidade que nós estamos fazendo hoje, que é para 6 pessoas, uma cebola só é suficiente. E um talo de alho poró, não muito grande, também é mais do que suficiente. Além desses temperos de corte, nós vamos utilizar aqui a menta, que já está separadinha do caule e lavada, tá? E vamos picá-la. O último tempero a ser acrescentado ao nosso prato será a menta. Ó, deixa eu mostrar a cebola como é que ela está, ó. É esse o corte meia lua, tá? E até agora ninguém chorou na cozinha. Agora sim, ó, vou cortar a parte final, tá? Isso é de grande valia, porque é uma das piores coisas chorar na cozinha. Chorar na cozinha, ainda mais hoje, né, que nós estamos fazendo filmagem. Ó, gente, olha aqui como é que fica, ó. Meia lua, tá? Então, me alcança um potinho, Daltoé, por favor. E aí, vou te passar aqui, ó, a menta, tá? A menta eu vou cortar com a tua tesoura aqui. E agora, vamos ao corte do abacaxi. Ele tem que ser bem maduro, tá? Para esse prato, não pode ser um abacaxi verde, não vai dar certo. Porque o que a gente quer é fazer um contraste do doce do abacaxi com o sabor ardido da pimenta. Tá? Então nós vamos cortar ele em cubinhos, tirar toda a casca. Eu vou te auxiliando aí depois, tirar a parte
a parte da sujeira e termino aqui o nosso corte de tempero. Isso aqui é um prato simples, né, Gladys? É simples. Ele não é complicado de fazer. Eu acho que ele tem alguns segredinhos, assim, sabe? De cozinha. Para quem já tem um pouquinho de experiência, tem um pezinho dentro da cozinha, é possível fazer. Ó, vamos cortar em fatias e depois vamos transformar isso em quadrado. O arroz foi cozido hoje de manhã, então vocês têm que cozinhar um tempo antes e colocá-lo. E o cozimento é assim, ó, é um pouquinho antes do ponto, antes de deixar ele bem cozido, ou seja, daí tem que pôr menos água, tá? Normalmente se coloca 2 dedos a 3 dedos de água sobre o arroz, tá? Para ele cozinhar bem. Então a gente tira, deixa de 2 dedos para menos de água. Ele não vai cozinhar tanto. Quando ele secar, a gente tira o arroz e coloca ele na geladeira. Cobre com papel filme e coloca na geladeira, para ele ficar frio. Na hora que nós formos acrescentar o arroz aos camarões e aos legumes, ele tem que estar frio. Se nós tirarmos ele quente da panela, vai ficar um arroz empapado com camarão, tá? E o que nós queremos é aquele arroz tailandês que fique salteado, que fique soltinho e os camarões e os legumes soltos também, tá? Então esse é mais um dos segredinhos do prato. Estou quase terminando o abacaxi e já está na hora de nós retirarmos aquela cenoura dali, tá? Aqui então nós já temos a cenoura baby cozida. Nós vamos escorrer essa cenoura. Vamos já jogar bastante água fria em cima dela e depois jogar ela no gelo. O objetivo é estancar o cozimento dela. Bom, agora nós vamos começar o salteamento dos camarões. Nós já botamos manteiga, a frigideira tem que estar bem quente e é um cuidado que tem que ter, não botar a frigideira em fogo alto, principalmente essas frigideiras que tem o fundo triplo. Então a gente põe um fogo mais baixo para também não ter calor em excesso. Na verdade, esse processo aqui é um processo super rápido. O camarão tem que só dar uma grelhadinha de um lado e do outro e tá pronto, para não ficar, como a gente comentou antes, borrachudo, tá? Bom, agora nós vamos para a última parte da nossa preparação. Para isso nós precisamos usar uma panela wok, que é essa panela que é mais fina e tem um fundo pequeno, mas significa que ela aquece bem, tá? Vocês vão ter a receita lá, eu vou fazer sem medir aqui, mas é mais ou menos uma colher de sopa de óleo normal. E aqui nós vamos usar, misturado com esse óleo normal, óleo de gergelim. Pode ser de amendoim também. Ou de amendoim, qualquer um dos dois. É a metade do gergelim. Gergelim é pouquinho, tá? Metade do que foi usado. Depois a gente sente, se o sabor não estiver intenso, dá pra aumentar um pouquinho. Tá prontinho. Aqui nós vamos fritar a cebola cortada naquela meia lua que eu mostrei antes. Tá? Nós ensinamos os colegas até a cortar a cebola. E o alho poró. Ó, pode ver que é bastante legume, tá? Aqui nós poderíamos usar uma pimenta dedo de moça, mas qualquer outra pimenta serve, tá? Então eu tenho aqui, ó, flor de sal com pimentas, tá? Que nós vamos usar para substituir. E tenho ainda um outro tempero que é de cozinha asiática, que também tem pimenta junto, que eu vou usar, tá? A questão é, tem que ficar apimentado. Não interessa exatamente qual é a pimenta que se usa, certo? Quando é que vocês sabem que os legumes estão prontos? Quando a cebola fica transparente. A cebola e o alho poró ficam transparentes, tá? Então demora um pouquinho porque é bastante aqui, ó. Depois disso, ó, vamos, enquanto cozinha aqui, vamos relembrando o que tem que fazer. Depois disso nós vamos colocar o camarão, vamos colocar a cenoura, vamos colocar, por fim, enquanto estiver no fogo, o arroz. Na hora que se coloca o arroz, se mistura tudo isso com shoyu,
tá? Pouco, não muito, É muito salgado, né? porque é muito salgado. E, tirando do fogo, colocamos o abacaxi e a menta. E tá pronto. E a gente vai sentar para comer, tá? Então agora tá quase no fim, nos aguardem, agora está quase no fim. Nossa, 10 minutinhos tá bom. É. Eu vou colocar nessa cebola, eu vou colocar esse tempero que eu falei pra vocês, ó. Pra já ir pegando aqui, ó. Pra poder pegar a pimenta, tá? Ó. Nesse tipo de comida que vai bastante pimenta, não precisa ter medo da quantidade de tempero, pode pôr. Especialmente numa comida que tem abacaxi. Se tiver abacaxi na cozinha, tá tudo salvo, porque se pimentou demais, põe mais abacaxi que é doce. Compensa. Tá. Muito bem. Tá pronto pro camarão, tá? Ó. E agora nós vamos almoçar e depois vamos trabalhar com os nossos processos da tarde. Muito bem. Nós já terminamos. Primeiro de muito. Primeiro de muitos. Aguardamos todos para o próximo programa. E Como é que esperamos que vocês as passas experimentem públicas a vão nossa receber? comida. Tá?